E agora o tema é encontrar um emprego após os 45 anos de idade. Luciana Tegon, Headhunter, especialista em recrutamento. Luciana, seja muito bem-vinda, muito boa noite. Obrigada, Dalcides, boa noite. Quer dizer que nessa época, que alguns dizem assim, estamos em uma forte crise, mais intensa do que outras épocas, ao mesmo tempo tem também oportunidades. Algumas pessoas estão se aventurando a buscar coisas novas. Depois dos 45, isso também é possível? É possível sim. Na verdade, não só nas épocas de crise, mas a todo momento a gente tem que sempre estar pensando nos nossos planos em 5, 10, 15, até 30 anos, para que a gente possa ir construindo um plano e uma estratégia para os anos que virão. Então, assim, infelizmente, a gente acaba pensando nas coisas muito em cima da hora e sendo colhido de surpresa por essas crises, uma demissão que não era esperada, um corte, né? E aí a gente se pega perdido aí no meio desse maremoto. Fala, e agora? Mas tem gente encontrando alternativas para sair disso. Quando a gente fala, e agora, a primeira coisa que a gente faz, o que é? Preparar um currículo? Imediatamente. Preparar um currículo, na verdade, a gente deveria, o ideal seria a gente ter um currículo sempre atualizado, né? Para não precisar ficar pesquisando que curso que eu fiz, em que ano que eu fiz esse curso, eu nem lembro direito o que eu fazia na outra empresa. Então, preparado para uma emergência. Preparado para uma emergência, sim. E não só isso, eu acho que assim, os anseios de todo mundo normalmente são crescer, mesmo que você esteja dentro de uma empresa, mas está se qualificando mais, buscando oportunidades melhores, isso não é um crime, cada um busca o seu crescimento da melhor forma, né? Eu estou lendo uma pesquisa aqui que na França 13% dos startups são gerenciados por quem tem mais de 60 anos. E alguém faz esse comentário, no Brasil, 60 anos, parece que já é tarde. A nossa cultura parece que não valoriza muito pessoas que chegaram à maturidade. Não é que não valoriza, eu acho que assim, a gente precisa separar algumas coisas. Um profissional de 60 anos, numa posição mais de liderança, um gerente, um diretor, ele está ainda dentro de um grade que a gente encontra dentro de grandes corporações, enfim. Mas 60 anos, às vezes, para uma posição de analista, de assistente ou uma média liderança, aí ele já está um pouco menos competitivo no mercado, né? Então, assim, depende muito do nível, depende da qualificação, depende da experiência, do conhecimento dele para ver o potencial de empregabilidade que ele tem ainda no mercado de trabalho. O nosso repórter Luiz Henrique Casoni foi às ruas para falar com as pessoas ali na meia-idade. Quais são os planos que elas têm? 45 anos ou mais. Qual é o futuro? Vamos acompanhar. A gente está falando hoje sobre projetos pessoais após os 45 anos. Não sei se tem 46, não tem ainda 45. Você é um cara educado, simpático, tem mais, bem mais. Eu tenho 45, que bom. Tem projeto, quero viver. Fazer uma boa viagem, né? E pagar as faculdades dos meus netos. Esse é o projeto. Entendi. Participar dos projetos deles também. Eles também. Os planos de uma pessoa com mais de 45 anos são diferentes dos planos de uma pessoa com 25, 30? Acho que são. Bom, o plano de vida de uma pessoa de 70 anos não vai muito longe. Eu estou fazendo meu jardim, estou trabalhando, escrevendo, fazendo pesquisa sobre línguas. Esses são os pessoais. Quais são os seus planos, projetos pessoais? Bom, os meus planos são muito limitados agora. Então, projetos pessoais a gente sempre tem, dia a dia, mas sem uma esperança muito grande. É que a pessoa que tem mais de 45 anos já tem uma perspectiva de vida menor. Não sabe se vai viver mais 10 anos, mais 20. E a pessoa de 25 nunca imagina que vai morrer logo. Eu acho que você tem um pouco mais de cuidado, principalmente se for uma pessoa que está com filhos. Aí você começa a ter uma outra abrangência, buscando mais dar o conforto para os filhos e deixa o seu projeto pessoal um pouquinho de lado. Pelo que eu percebi ali, a turma está um pouco pessimista em relação aos 45 ou mais. Pois é, eu achei interessante o seguinte, as pessoas, o rapaz que estava ali mais perto dos 50 anos, mais ou menos, né, não vi nele um traço de pessimismo, mas as pessoas mais perto de 60, 70 anos, tem tanta vida pela frente, né, eu acho que assim,
Você pode não achar um emprego ou um trabalho, você precisa decidir se você quer ser remunerado ou não, mas tem tanto que você pode colaborar ainda com a sociedade, num projeto voluntário, numa ONG. Pessoas que são mais velhas têm tanta maturidade, tanto conhecimento, tanta coisa para passar, dar atenção para a criança, educação, coisa que muitas vezes elas não têm, porque vêm de lares desfeitos, tudo. Eu acho que está faltando energia, né? Cadê? Tem muita vida ainda. Hoje, 70 anos não é nada. Não tem uma questãozinha cultural aí também? Eu acho, assim, no meu entendimento, tem uma questão grande cultural aqui dentro no Brasil, tá? Muitas vezes, quando você viaja, vai para um parque, por exemplo, nos Estados Unidos, vamos usar a cultura americana como exemplo, e você, no andar, você percebe ali entre as lanchonetes algumas pessoas que de cabelos brancos têm 70 anos brincando ali, recolhendo bandeja, varrendo, fazendo orientação de fila e etc. Eu que eu sou muito curiosa, né? Eu sempre converso com essas pessoas, aí eu falo, e aí, me fala o que você fazia antes? Ah, eu era gerente de vendas, eu trabalhava numa loja de departamentos, senhoras que foram secretárias de grandes executivos falam, e aí, agora essa fase da vida, que bacana. Eu acho ótimo, porque eu saio todos os dias, eu me mantenho viva, eu sou útil e eu ganho dinheiro ainda. Então, assim, ela não tem aquela coisa de achar que é menos ou que fez um downgrade porque ela está servindo alguém. Era gerente, mas agora não é mais gerente, Não, mas está servindo o bilhete ali do negócio. Sim, ou o bilhete, ou ele está ajudando na organização da limpeza do parque, está orientando fila. A gente vê muito isso lá. A lá. nossa cultura não permite muito isso. Então, eu acho que assim, é mais difícil a gente encontrar na nossa cultura pessoas de mais idade que queiram ou que se imaginem submetidas a uma condição dessa. Normalmente, assim, o que eu vejo, não gosto de generalizar, porque generalizar não é uma coisa inteligente, né? Mas assim, as pessoas, eu percebo que tem um desejo grande de manter o crachá, manter o status, manter muitas vezes o poder de ter subordinados. Então, a pessoa, na verdade, não quer um trabalho, ela quer um emprego muito próximo daquilo que ele tinha, né? Então, é a manutenção de um status que até então ele tinha. O Manuel do Rio de Janeiro está fazendo um comentário, ele está falando assim, Luciana, será que a questão da empregabilidade de potenciais com mais de 60 anos não é uma utopia num país onde a cultura é de que esta gente de 60 deve colocar o pijama o mais rápido possível? Olha, de novo, não vamos generalizar. Eu já conheço empresas que entendem muito bem o valor dos profissionais que são mais velhos e existem certas competências nesses profissionais que são sêniores que são muito valiosas. Então, por exemplo, inteligência emocional, essa maturidade, né, para lidar com as pessoas, para reagir em momentos de conflito, as pessoas são mais pacientes, fora o conhecimento e a experiência enorme que eles trazem aí na bagagem, né? Recentemente teve um filme aí de grande repercussão que falava de um estagiário de 60 anos e ali mostra claramente o que eu falei da cultura, né? De uma pessoa que chegou, acho que a ser a diretora, enfim, era um cara, um alto executivo numa empresa e que se submeteu a um programa de estágio dentro de uma empresa que trabalhava com e-commerce, tecnologia. E muito bem feito e escrito, porque assim, ele não deixou de ser ele mesmo, ele tinha o estilo dele, a calculadora dele era diferente, mas como ele se adaptou e se integrou àquele ambiente, né? E somou muito, né? Então existe espaço sim, algumas empresas já estão percebendo isso. Tem algum setor, por exemplo, você falou, existe espaço sim. A pergunta aqui da Juliana é, tem alguma área que os idosos são mais bem-vindos? Eu acho que tem portes de empresas que acolhem melhor a mão de obra mais sênior. Então, por exemplo, empresas pequenas e médias, eles precisam de pessoas que tenham realmente experiência, pessoas que possam atuar como generalistas ali, então gerentes administrativos, coordenadores, pessoas que consigam lidar com equipes e para isso precisa ter maturidade, né? Então eles absorvem sim essa mão de obra, até porque eles veem nessa mão de obra uma coisa interessante, a capacidade de retenção daquele talento dentro da empresa é maior. Porque uma vez que ele não seja tão competitivo para outras corporações, ele fala, eu vou ficar com ele e assim, eu tenho menos risco dele sair daqui para uma outra empresa porque ele já tem mais idade, então vai ser muito bom para mim. Comentário interessante. Você está falando de acima de 45 anos, isto é só para o público masculino ou serve também para as mulheres? Isso serve, na verdade, para os dois sexos. As mulheres, elas têm um pequeno pênalti aí nessa questão, porque, assim, historicamente, as mulheres são vistas como uma força de trabalho, vamos colocar assim, menos disponível. Mulheres fazem jornada dupla, isso é um fato, né?
Então, em eventualidades em relação a filho, a casa, a pais, normalmente quem se afasta para cuidar da situação, né, e da solução para o problema é a mulher. Então, se você emprega uma mulher, isso sem considerar o fator idade, na verdade, né, você já está correndo esse risco de ter essa pessoa menos disponível porque ela é o plano A de qualquer problema que venha a ter na vida pessoal. Então, a mulher, historicamente, ela já é entendida como um fator de risco nesse sentido. Com mais idade, então, eu posso dizer que ela leva mais um pênalti. Rio de Janeiro, a Maria de Fátima está dizendo assim que, estão falando em idade, a mãezinha dela tem 90 anos, está numa cama de hospital com AVC, mas está assistindo o nosso programa. Não é bom demais isso? Que linda, ela está totalmente viva. E tem pessoas que estão com saúde perfeita e acham que não tem mais nada para aproveitar na vida. Tem que mudar essa visão. As mulheres com mais de 55 anos que perdem o emprego têm mais dificuldade do que os homens para encontrar outro? Então, depende da área, né? Segmento, por exemplo, de serviços é um segmento que emprega um contingente maior de pessoas, né? Então, por exemplo, para cozinha, para serviços, atendimento, essas coisas, as mulheres elas não vão ter tanta dificuldade, mas para outros setores administrativos e grandes corporações, eu acho que eles tendem a não absorver mais essa mão de obra. Eu tenho um exemplo curioso para citar para você. Um dia eu estava num cliente, fomos fazer uma reunião para poder levantar o perfil de uma vaga que contrataram para fazermos o recrutamento. E eu estava na reunião com a pessoa e falei, bom, uma das perguntas é, qual é a idade dessa equipe que ele vai gerenciar? Me fala um pouco sobre as pessoas, para eu ter uma ideia, né, do que vai se encaixar aqui dentro. Ah, a equipe é jovem, isso, eu não quero ninguém com mais de 40 anos. Aí eu falei, ok, você pode justificar para mim, né, o que você acha? O motivo? Não, porque uma pessoa mais velha, 50, 60 anos, já não vai ter mais energia, provavelmente não vai se submeter ao chefe dele que tem 32 anos, é uma pessoa que provavelmente não se adapta com a equipe e eu acho que talvez ele nem entenda da tecnologia que a gente tem aqui. E essa pessoa que estava falando isso tudo para mim tinha seguramente mais de 60 anos. Então, vai entender. Ele falou uma coisa... Aí você deu uma indireta nele, ele fez esse aí eu senhor pensar. Eu perguntei para ele, assim Sim. que você se vê, aí, um momento mico na reunião, mas ok, eu já tenho essa empresa já há algum tempo, então ficou mais tranquilo, né? Mas é uma coisa louca, né? Às vezes o preconceito parte de nós mesmos. Luciana, querem dicas bem concretas para quem quer voltar ao mercado de trabalho. Mas antes, o Ricardo Pereira de Bauru está dizendo assim, pergunta para a Luciana qual que é o significado da expressão headhunter. Headhunter é uma expressão americana, né, que quer dizer caçador de cabeças. Então, quando a gente fala no mercado de recrutamento e seleção, quando uma empresa precisa de uma posição muito especial, ela contrata um headhunter porque é a pessoa que vai à caça daquele talento, aquela cabeça, e apresenta para a empresa. A expressão ela é meio tétrica, mas é isso mesmo, é um headhunter. É um caça-talentos, você fala, opa, é aquele, e você vai e traz a pessoa para a empresa. E algumas empresas, inclusive, vivem disso, né? Dessa sua habilidade. Exatamente. Né? Principais dicas para quem quer voltar para o mercado de trabalho da Alcides. Estou precisando. Quais são as principais dicas, então? Bom, acho que dicas que valem para pessoas independente de idade ou sexo é um excelente currículo, né? Nós até tratamos dessa pauta no outro programa. Essa pessoa precisa ter um currículo que diga muito claramente de onde ele veio, o que ele está trazendo na malinha dele, né, de conhecimento, de experiência, de escrever. Onde ele trabalhou, onde ele trabalhou, o que ele fez, quais foram os resultados que ele trouxe ali para aquela empresa. Sem erro de português. Pelo amor de Deus, passe para um amigo que deu uma revisão. Se você não tem a capacidade ou acha que alguém pode fazer melhor por você, peça a uma pessoa uma orientação para fazer um ótimo currículo, porque essa é a porta de entrada para um processo seletivo. Você vai dar ainda mais alguma dica no finalzinho, mas a Luciana está dizendo assim que no curso de gestão de serviços da saúde, ela tem percebido cada vez mais pessoas de assim, mais idade optando por esse curso. Ela é de Contagem, em Minas Gerais. Então, isso a área de saúde, ela realmente é uma área que tem tendência para absorver essa mão de obra mais sênior, tá? Porque são pessoas... como eu falei, como já tem mais anos de vida, então são pessoas mais pacientes, são mais cuidadosas, têm muito discernimento, têm uma forma de abordagem bem diferenciada em relação a vários públicos, né?
e se dão muito bem como cuidadores de idosos, cuidadores de crianças, desde que você tenha, né, capacidade física, tudo, são excelentes cuidadores. Luciana, você falou assim, prepara bem o currículo, é importante estar ali todo revisadinho, contar um pouco da própria história. A última dica para alguém que nesse momento está pensando assim, é amanhã, vou retomar amanhã. A última dica é a seguinte, acorde cedo, tome banho, põe a sua roupa, sente na frente do computador e busque vagas. E não tenha preguiça de se cadastrar nos 1.300, né, sites de emprego, bancos de talentos de cada empresa. Procurar emprego, eu sempre falo, procurar emprego é um trabalho. Então, você tem que encarar como uma atividade. Você não trabalha 8 horas por dia no empregador? Você vai trabalhar 8 horas por dia em prol da sua recolocação. Então, você tem que ter disciplina, entendeu? Não, outro dia uma pessoa falou, mas eu vou me inscrever numa oportunidade, tem 1.200 pessoas ali, que numa rede social você consegue ver o número de pessoas que estão inscritas. É uma realidade, hoje infelizmente agravada pela crise, mas você não tem que se demover por essa barreira, você tem que entrar também, porque daqueles 1.200, uma esmagadora maioria não atende o requisito da vaga, tá? Então é persistência. Luciana, um ponto de referência, um site, alguma coisa assim, para que as pessoas possam, após o programa, continuar se interessando pelo assunto? Você tem algum? Eu tenho meu favor, site, www.tegon.com.br. Tegon, com N, é o meu sobrenome. T-E-G-O-N. Tegon, tá aí, ó, aparecendo. E o meu YouTube, eu também tenho um canal de vídeos no YouTube, onde tem os mais variados temas ali em vídeo, que são temas de relevância tanto para empresas como para candidatos. Eu quero te agradecer. Muito obrigado. Luciana Tegon, Headhunter, especialista em recrutamento. Obrigado por ter vindo. Obrigada a você, Dalcides. Um abraço. Até próximo mês, novamente.